Já tô aqui muito bem posicionada com minha tacinha de vinho, porque é só assim pra descer certas coisas que culminaram nesse vídeo de hoje. Oi, eu sou a Yali e vamos bater um papo. O tema do vídeo de hoje, na verdade, vai ser bem amplo. São algumas problemáticas que eu já queria trazer aqui pro canal, mas eram roteiros que eu tava demorando um pouco mais pra preparar, porque são temas muito complexos. Mas aí, recentemente eu assisti uma série na Netflix que achei muito problemática em algumas falas, em alguns momentos, e achei urgente a necessidade de trazer esse debate, mesmo que superficial pra cá, mesmo que seja necessário depois fazer vídeos mais específicos para tratar de cada problemática, mas a gente não pode deixar passar a discussão inicial neste momento. Para contextualizar vocês, algumas semanas atrás eu estive doente com essa nova variante aí da influenza, fiquei repousando, e aí para me distrair nesse momento de repouso em que eu tava tentando me recuperar, eu tava zapeando ali não sei nem se usa-se essa expressão, zapear. Enfim, estava eu ali catando alguma coisa interessante na Netflix, algo leve que não precisasse pensar muito, em que eu pudesse só ficar ali assistindo, vendo passar, enquanto eu descansava um pouco. E nas sugestões apareceu essa série que fala sobre a vida e carreira do cantor Zezé de Camargo e da sua relação, né, principalmente com a filha Vanessa. Eu não gosto desse cantor, dele enquanto pessoa. Acho ele um artista, né, que não se pode negar a importância dele pro sertanejo brasileiro. Mas enquanto ser humano, um homem mesmo, eu tenho minhas ressalvas. No primeiro momento não queria assistir a série, mas quando eu observei a partir do trailer que tinha também uma proposta de trazer uma perspectiva da Vanessa, de como foi o convívio dela com o pai, de como foi o crescimento dela enquanto artista, eu achei pertinente e fui assistir. No trailer também apareceram cenas da ex e da atual esposa, companheira do excelentíssimo Zezé de Camargo. Eu achei que por mostrar também a ex-companheira e a atual, talvez houvesse ali uma perspectiva também visando um pouco a diplomacia de ambas as partes. Fui assistir, mas é claro que veio, né, o suco de chorume por parte do homem, não podia ser diferente. E aqui estamos para fazer uma rápida discussão de algumas coisas que foram apontadas por mim inicialmente lá no Instagram, mas que eu achei extremamente pertinente trazer essa discussão para cá também. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga, @YaliJaine. Essas discussões, às vezes, aí no calor do momento, né, de uma forma mais rápida, eu levo lá para o Instagram. E aqui a gente tenta esmiuçar esses debates um pouco melhor, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Bom, inicialmente eu tenho muitas ressalvas a muitas coisas que foram ditas, né, ao longo dessa série. Eu não me recordo o nome. É o amor, algo assim, algo que remete a essa música, né, da dupla. Achei interessante, pude ver a Vanessa por uma perspectiva que eu ainda não tinha experimentado, né? Poder ouvir a Vanessa falando um pouco sobre as críticas, sobre os apontamentos que eram feitos a ela no início e ao longo da carreira foi muito bacana, né? Nos dá uma dimensão outra da carreira dela, de tudo que ela passou, mesmo tendo sido filha de um cantor famoso, né? A despeito das oportunidades que isso proporcionou para ela, ela viveu momentos em que ela, muito nova, teve que se deparar, né, e lidar com críticas muito agressivas. E isso me fez ver a trajetória dela com ainda mais empatia. Mas as ressalvas que eu tinha antes de assistir a série sobre o pai foram reforçadas diante de muita coisa que ele falou ao longo dos episódios. Sobretudo sobre os relacionamentos dele. Quando se começa a falar sobre o relacionamento que ele teve com a primeira esposa, né, que foi a mulher que o acompanhou desde o início da carreira, ele fala dela
com muito desprezo. Era algo que ele já fazia, né, antes, nas entrevistas que eram dadas, enfim, e que ele reforçou sem nenhum pudor na série. Uma fala que foi muito agressiva e desnecessária, mas o que esperar, né? Não tinha como esperar outra coisa dele. Foi quando ele falou que ele não devia nada a ela, que as pessoas deveriam parar de falar que ele não devia nada a ela e que o que ela fez, estando com ele todos os anos, enquanto ele estava dando os primeiros passos na carreira, não tinha sido nada mais do que a obrigação dela. E nesse momento eu percebi que ele não mudou, nem vai mudar a mentalidade dele. Isso é uma discussão que a gente precisa fazer de uma forma muito urgente, porque o trabalho doméstico, o trabalho não remunerado feito pelas mulheres, ele é visto como uma obrigação e isso precisa mudar urgentemente. Essa fala extremamente machista dele, de dizer que ele não deve nada à ex, que o que ele tem, ele construiu sozinho, que ela não fez mais do que a obrigação de estar em casa cuidando dos filhos enquanto ele saía pra ganhar a vida. Embora esse ganhar a vida também tenha envolvido, por exemplo, traições e casos com outras mulheres. Todas essas falas machistas, sexistas, elas embasam uma concepção de que o que a mulher faz em casa é algo banal, é uma atividade secundária. Isso me lembrou muito também um pronunciamento feito pelo jogador Hulk, na época em que ele estava se separando da esposa, tentando, né, justificar ali aquela separação, que ele terminou com a esposa e ficou com a sobrinha, enfim, aquela situação. Ele fez na época um pronunciamento tentando, né, manchar a imagem da ex-esposa, soltando uns comentários como quem dissesse que ela tinha uma vida vulgar antes de conhecê-lo, que ele tirou ela dessa vida e de que ela deveria ser grata a ele porque o que ela tinha, ele quem tinha conquistado. E esses comentários, essas declarações, elas se ligam e elas se igualam no seguinte ponto: quando o homem sai de casa para trabalhar, seja qual for o trabalho, ele não está mantendo a casa sozinho. É um tema que eu pretendo trazer de uma forma mais profunda essa discussão aqui para o canal, que é exatamente esse mito do homem como provedor do lar, como único provedor do lar, né? Quando o homem sai de casa para trabalhar remuneradamente em um posto de trabalho e a mulher fica cuidando dos filhos ou da casa ou ambos, não é o homem que está provendo o lar. A mulher está trabalhando de graça para manter a casa. A mulher está cuidando da alimentação da família, está cuidando dos filhos, está cuidando da casa, está desempenhando trabalhos domésticos que não estão sendo pagos. Quando a mulher fica em casa e o homem sai para ter um trabalho remunerado, o homem está recebendo um salário, a mulher não, e ambos estão trabalhando. A mulher não fica em casa porque ela está num spa, numa vida de princesa deitada 24 horas sendo servida por súditos. A mulher está desempenhando funções que são fundamentais para a existência desse lar, que são fundamentais para que o homem possa levantar cedo e ir trabalhar, e não está sendo paga por isso. Então esse discurso de que o homem saiu de casa para ter um trabalho remunerado e a mulher ficou, e aí na hora da separação, na hora do divórcio, eu fiz tudo, eu paguei a casa, isso não existe. Isso não existe. Porque o homem, ele só tem condições de sair de casa para trabalhar fora se a mulher tiver feito tudo em casa, de maneira que esse homem tenha condições de sair no horário, com a roupa limpa, alimentado, com a casa em ordem, com os filhos sendo cuidados, para que ele possa sair e trabalhar. Sem isso, o homem não vai. O homem passava semanas fora de casa, fazendo shows. A mulher ficava em casa cuidando dos filhos, da casa, mantendo o eixo familiar,
O homem passava semanas fora, vivendo uma vida com todos os privilégios que o patriarcado concede aos homens, né? De viver aí uma vida de solteiro, estando no relacionamento, enquanto a mulher está em casa. E anos depois de todo o sucesso que ele consegue, ele abre a boca para dizer que o sucesso foi uma construção feita apenas por ele. Que tudo o que ele tem, ele conquistou sozinho. Você estava em cima do palco cantando. A voz gravada nos LPs que eram vendidos é sua. Mas esse trabalho não foi só seu. Isso se torna problemático também quando ele faz uma fala parecida sobre o próprio irmão, né? Dizendo que, na verdade, todo o sucesso da dupla deveria ser atribuído só a ele. Isso também já é muito problemático. Mas quando a gente pensa na no relacionamento em que ele tinha com a esposa, quando ele faz essa fala, quer dizer o quê? Que a mulher é uma empregada doméstica. Que você sai de casa, faz suas turnês, faz 500 shows, tem amantes por onde passa, né, sem responsabilidade afetiva, volta para casa, a casa está em ordem, os filhos cuidados, alimentados, tudo dentro do ambiente doméstico correndo bem, mas aí a mulher, ela está apenas desempenhando o papel de empregada doméstica? Então quer dizer que diante de tudo isso, em um momento de divórcio, a mulher, ela tem que sair com uma mão na frente e outra atrás, porque não era ela quem saía de casa para trabalhar fora e voltar com um cheque? E todo o trabalho que ela desempenhou dentro de casa? E tudo o que ela fez que permitiu que você saísse cedo de casa bem vestido, alimentado, com os filhos bem cuidados, sob a responsabilidade de uma pessoa que iria cuidar deles? Onde está tudo isso? Isso é um discurso muito comum dos homens em momentos, por exemplo, como divórcios, em relacionamentos abusivos, quando a mulher diz que vai terminar, que o homem alega que ele banca ela, ele é o provedor do lar, e se eles se separarem, ela vai passar fome, porque ela não vai sair para trabalhar, ela não vai ter condições de trabalhar, porque quem está mantendo o lar é ele. E nos momentos de divórcio, quando o homem exige que a mulher saia sem nada, que a mulher não tem direito à casa, que a mulher não tem direito a nenhum bem construído pelos dois, porque ela não era uma pessoa que trabalhava fora. E infelizmente muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos porque acreditam nesse discurso. Acham que realmente, se terminar, ela não vai ter condições de trabalhar fora. E de fato, em algumas situações, é muito complicado da mulher com filhos conseguir manter uma rotina de trabalho. Isso a gente sabe, isso é pauta para um outro vídeo. Mas muitas vezes a mulher, em momentos de agressão verbal, por exemplo, a mulher, ela acaba cedendo quando ouve discursos do tipo: eu banco você, eu banco a casa. Se não fosse por mim, você não ia ter isso. Se não fosse por mim, você não ia ter a roupa. Se não fosse por mim... E a mulher acaba cedendo a esse tipo de agressão, a esse tipo de violência, porque imagina que realmente o homem sair de casa para trabalhar e ela ficar cuidando dos filhos, dá a ele um poder, um status de provedor do lar que ela não possui, porque ela fica em casa. A mulher não enxerga ainda, infelizmente, o trabalho doméstico como um trabalho. Se nós, mulheres, fôssemos cobrar pelo trabalho não remunerado que nós exercemos, o capitalismo iria quebrar. Se as mulheres começassem a cobrar efetivamente por todas as funções exercidas de graça, o capitalismo ia ruir. O capitalismo, ele é embasado em exploração. E uma das mais fortes explorações é da força de trabalho feminina. E isso numa concepção, numa perspectiva, numa ideia de que o que a gente faz não é trabalho. Cuidar dos filhos não é trabalho, cuidar da casa não é trabalho. Esse discurso de que a mulher é a rainha do lar, de que a mulher tem que amar o trabalho doméstico, de que uma mulher que fica em casa, sendo dona de casa, ela é uma mulher realizada. Isso tudo é para embasar essa concepção de que a gente tem que continuar trabalhando de graça para que os homens tenham condições de enriquecer
enquanto as mulheres continuam restritas a um ambiente doméstico. E isso é muito extenso, isso é muito problemático. Mas o principal que eu quero suscitar na gente hoje, que eu quero despertar na gente hoje, é esse senso de que não deixem, não permitam que homem nenhum chegue em você e diga que lhe banca. Ou que graças a ele, a casa e você ter isso ou aquilo, porque não é. A partir do momento que vocês estão em uma relação, ambos colaboram para a relação e ambos colaboram para a manutenção da casa, da família, enfim. A mulher não tem a obrigação de trabalhar de graça para o homem. A mulher que fica em casa cuidando dos filhos e da casa, ela não é menos merecedora que o homem porque o trabalho dela não está sendo remunerado. Se você fica em casa cuidando dos filhos, jamais permita que o seu companheiro ouse dizer que ele é o provedor do lar e você não, porque você não sai para ter um emprego remunerado. Outro ponto muito problemático foi também uma fala feita pela atual companheira do digníssimo cantor sobre as traições, né, que aconteciam no relacionamento anterior. No relacionamento do cantor com a ex-esposa. A ex-esposa, né, em seu depoimento, ela disse que foram muitas traições, e de fato a gente viu na mídia, né, o processo de separação de ambos, e que foi muito conturbado, muitas acusações de traição, muitos comentários machistas por parte do cantor. Há uma fala muito interessante dele, quando ele diz que poderia ter qualquer mulher bonita que ele quisesse. Eu enxerguei como uma tentativa dele de justificar a traição, né? De justificar as traições. E também de tentar justificar o fato dele estar com a atual companheira, que havia sido, enfim, apontada, né? Pelo menos pela mídia, como uma enfim, como um caso dele na época em que ele ainda estava tendo um relacionamento com a ex-mulher. Aí foi uma frase que me chamou muito a atenção, né? A escolha de palavras dele, essa mudança repentina na frase que ele mesmo reflete e faz. É como se ele quisesse dizer que é um privilégio, né? Que é um privilégio para a atual companheira dele ele ter, dentre tantas mulheres que ele pode ter ou que poderia ter tido, como ele mesmo corrige, né? Seria um privilégio para ela ele ter escolhido ela, né? Dentre tantas amantes. Quantas amantes ele teve, né? Como a própria ex-esposa disse que foram muitas traições. Dentre tantas amantes, ele ter escolhido ela e ter mantido um relacionamento com ela, né? Como está até hoje. Essa frase, ela me soa muito com essa intenção, né? De dizer, ele escolheu ela dentre tantas mulheres que ele teve, ou que poderia ter, como ele mesmo diz, né? Isso seria o quê? Seria um favor a ela? A ex-mulher, e isso é outro ponto, né? Outra problemática muito ampla, que aqui a gente vai só discutir inicialmente, mas que também dá muito pano pra manga. Inicialmente, né, a ex-mulher fala das diversas traições que aconteceram, né? E aí a atual companheira, numa tentativa talvez de defendê-lo, de defender o cantor, ou de defender sua atual posição, né, de noiva dele, ela diz a seguinte frase que eu achei extremamente perigosa. Se você... É algo também, não está literal, eu tô reproduzindo a partir do que eu me recordo. Ela diz, se você deixa a pessoa muito à vontade, ela realmente vai encontrar alguém porque ela pode se apaixonar. Com essa fala, a atual companheira, né, do Zezé de Camargo, ela assume uma postura de culpar a ex-esposa pelas traições que ela sofria. Quando ela diz que se você deixa o seu companheiro muito à vontade, ela tá querendo dizer que a ex-esposa sabia que era traída,
E de fato foram muitas traições. E aqui nós não estamos numa posição de julgar a mulher por ter convivido com essas traições, porque a gente sabe que um relacionamento abusivo é difícil de sair, né? E aí ela faz essa fala como quem quer responsabilizar a ex-companheira pelas traições que ela sofria. Observem que isso não faz sentido. Ela tenta justificar para defender o Zezé de Camargo, né? A atual tenta justificar as traições dele dizendo assim: mas se você permite que ele fique à vontade para ficar com outras mulheres, você está correndo o risco de que em algum momento ele se apaixone por uma dessas mulheres. E aí, minha amiga, quando você assume essa postura de tentar culpar a própria esposa pelas traições que ela sofria, você tá tirando toda a responsabilidade do homem. Porque quem tinha um relacionamento, mas estava traindo a companheira, era ele. Então a responsabilidade não pode ser tirada dele. Quando você, enquanto mulher, tenta justificar as traições porque agora você é a atual do homem, você está esquecendo que quando uma mulher sofre, ela não sofre sozinha, todas nós sofremos com ela. Não importa o que o homem prometa a você, fale a você ou tente lhe convencer. Se o homem está em um relacionamento e está usando você como válvula de escape para não dar um término, um ponto final ao relacionamento dele e não arcar com a responsabilidade de terminar com a atual para ficar com outra pessoa, isso é muito problemático. A mulher não tem culpa se ela está sendo traída. Se você fala que ela deu condições de que isso acontecesse e ele se apaixonar por outra mulher não é culpa dele, porque ele tinha liberdade para conhecer e se relacionar com outras mulheres, você está isentando esse homem da responsabilidade emocional, da responsabilidade afetiva que ele tinha naquele relacionamento, naquele casamento. Não era um relacionamento qualquer, era um casamento de anos. E a gente não pode esquecer que a água, ela bate na bunda de todo mundo. É óbvio que o patriarcado, enfim, o machismo vai criar, né, muitos mecanismos para fazer com que a gente acredite e para fazer com que a gente caia em certas falácias, né, dos homens, mas a gente tem que ter olhos muito abertos. Mediante que argumento eu vou acreditar em um homem que está traindo a esposa comigo? Mediante que argumento eu vou acreditar que comigo vai ser diferente? Que por mim ele está extremamente apaixonado e que não vai fazer comigo o que está fazendo com a esposa agora? E mesmo que não faça, mediante que argumento dele eu vou me convencer de que vale a pena ferir outra mulher, não ter sororidade com outra mulher, por um homem que já me mostra desde o princípio que não tem caráter porque está traindo a esposa, a companheira, a namorada, seja lá o que for. Não está tendo o mínimo de responsabilidade afetiva. Nós temos que estar muito atentas. Temos que estar muito atentas para não cairmos nessas falácias. Eu digo e repito, a água bate na bunda de todo mundo. Talvez ele tenha usado muitos artifícios e muitos discursos para deixar ela confortável e segura de que ela era a pessoa que ele queria ficar. Mas realmente valeria a pena? Realmente vale a pena apontar uma outra mulher como culpada de uma coisa que ela não era para defender um homem que tem o seu caráter, que tem um caráter duvidoso? Foi uma fala muito perigosa dela. Não estou aqui para julgá-la de forma nenhuma, mas eu acho que essa concepção de tentar justificar é muito delicada, muito demais. E vocês? Vocês chegaram a assistir essa série? Viram esses comentários? O que é que vocês pensaram quando ouviram essas falas desse cantor?
que é que vocês acham dessas falas que foram feitas nessa série. Contar aqui pra gente nos comentários, né? Vão colocando aí as opiniões de vocês para que a gente faça dos comentários aqui um fórum de discussão sobre isso. Isso também vai me nortear com certeza na produção dos vídeos que eu pretendo trazer aqui pro canal, falando sobre essa questão do trabalho doméstico não remunerado, né? Que é um tema muito necessário e muito complexo, que eu vou preparar para trazer para vocês. E também aí sobre essa faceta, né, da rivalidade feminina, que é essa discussão, essa dualidade entre a amante e a companheira, né, do homem, a atraída, e o que isso, e como isso, né, reforça a rivalidade feminina e reafirma aí uma ideia do homem como não responsável pelas situações. São temas muito complexos, temas que eu quero trazer aqui pro canal e que com certeza a opinião e a impressão de vocês é muito importante para delinear essa discussão. Coloquem aqui nos comentários se vocês assistiram a série, o que é que vocês acharam dessas falas. Um beijo e até o próximo bate-papo.